Santa Catarina é líder em doação de órgãos para transplantes. Poesia vira música no projeto Elefante Toca Blues. Está no ar a revista Primer. Depois de 4 anos em segundo lugar, Santa Catarina volta à liderança no número de doação de órgãos para transplantes. Esta é a 13ª vez que o estado é destaque nacional na área. Santa Catarina atingiu a marca de 40,5 doadores por milhão de população, seguido do Paraná com 35,6, o Ceará com 21,6, São Paulo com 21,5 e Rio de Janeiro com 17,5 doadores por milhão. Nós vamos conversar agora com o coordenador de transplantes em Santa Catarina, Joel de Andrade. Olá, Joel, muito obrigado, doutor, por participar do nosso programa. Boa tarde, Léo. É um grande prazer, obrigado pela oportunidade. Bom, deixa eu lhe perguntar já de cara, qual é a motivação que levou Santa Catarina a ser hoje referência, a ser o primeiro lugar no número de doadores de órgãos para transplantes? Santa Catarina, há praticamente 17 anos atrás, iniciou o processo de adoção de um modelo de gestão. O modelo de gestão de coordenação de transplantes espanhol, o melhor do mundo, um modelo que hoje tem 30 anos de liderança, e que consiste basicamente de que cada hospital doador, cada hospital da rede, tenha profissionais, tipicamente médicos e enfermeiros, encarregados da detecção da morte cefálica e de todo o processo, até culminar com a entrevista familiar, e a parte mais delicada de toda essa questão, para viabilizar a doação de órgãos. A adoção desse modelo através dos anos fez com que Santa Catarina tivesse resultados praticamente iguais aos resultados da Espanha. O senhor tocou num ponto bem importante agora há pouco na sua fala. A questão da motivação dos parentes ou dos familiares, porque exatamente a decisão ocorre num momento de extrema dor, né, de perda. Como tratar isso? Qual é o trabalho feito? Especificamente nessa questão do treinamento para entrevista familiar, nós temos em Santa Catarina, rodando desde 2010, um curso chamado Curso de Comunicação em Situações Críticas. Esse curso ensina aos profissionais de saúde de áreas críticas, UTI, centro cirúrgico, emergência, a como conversar com as famílias, como estabelecer uma relação empática, como entender as dúvidas, os temores dos familiares e como desenvolver com eles uma relação tão solidária que, por fim, acaba gerando a solidariedade nas famílias quando a questão da doação é posta. Hoje, mais de 1.000 profissionais de saúde são treinados nesse método e, antes de aplicá-lo, nós tínhamos 70% de não autorização familiar. Hoje, a nossa não autorização familiar é por volta de 25, tendendo a cair. Ou seja, um resultado estupendo. Nós tínhamos 7 em cada 10 que negavam e hoje menos de 25 em cada 25 em cada 100 negam a doação. Então, o trabalho foi feito no sentido de treinamentos profissionais e continua a ser feito até hoje. Quais são as maiores dúvidas, doutor, sobre que os familiares precisam tirar de si próprio para poder aceitar a doação? Talvez a questão mais delicada de todas seja aceitar a própria informação da morte, né? E dependendo como o profissional transmite isso, as dificuldades da família aumentam. Mas nesse ponto é necessário habilidades bilaterais.
De um lado, é preciso que o profissional saiba muito bem transmitir essa informação, contar essa informação, montar esse quebra-cabeça explicando para a família o que aconteceu. Que no caso é uma morte, né, mas é uma morte em circunstâncias especiais, que consiste numa morte encefálica, onde, apesar dos pulmões serem ventilados, apesar da pele estar rósea e o paciente ter ainda temperatura e o coração bater, o paciente está morto. Mas isso, quando é explicado várias vezes e com tranquilidade, muitas vezes a família aceita, exceto aquelas pessoas que estão na fase aguda do luto e negam e requerem uma atenção maior no sentido de explicar. Por outro lado, também é muito importante que o profissional de saúde entenda o que a família entendeu daquilo que foi informado. Então, sempre, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, que a mãe está conjugando o verbo no presente, o João é, o João está, o João permanece, ela está dizendo claramente que ela não entendeu a morte do João. Então, jamais uma entrevista familiar poderia ser feita nas circunstâncias em que a familiar, no caso a mãe ou o pai, verbalizam que não entenderam a morte. Esse compasso do tempo que leva até a família entender definitivamente a morte e da qualidade da informação que eles recebem é fundamental para que o processo de doação seja bem sucedido. E nós temos essa virtude em Santa Catarina de termos treinado exaustivamente profissionais para que eles façam esse papel e as famílias entendem bem melhor. Doutor Joel, muita gente pensa que ao doar um órgão, na hora de fazer o velório, o enterro, o corpo vai sofrer uma mutilação. Isso assusta também, não? É uma pergunta frequente e a resposta é simples. Quer dizer, a retirada dos órgãos é uma cirurgia como qualquer outra. Seja o tecido ocular, seja o coração, o fígado, pulmão, pâncreas, a cirurgia é feita e depois o corpo é reconstituído de forma perfeita e é entregue à família no formato que ele tinha antes da retirada de órgãos, né? Então, não há problemas maiores com isso e essa é uma pergunta que é bastante frequente entre as famílias e é uma resposta que sempre quando dada de modo adequado é bem aceita também. Eu não lembro jamais de ter perdido um doador em Santa Catarina por conta dessa questão ou dessa dúvida. Me diz uma coisa, doutor Joel, a questão de buscar o órgão doado em Santa Catarina, num estado com mais de 200 municípios, e claro que nem todos têm os recursos necessários, e qual é o trabalho a operação que isso exige, por exemplo, no município mais afastado do centro que faz a coleta dessa doação? Muito boa pergunta, Léo. Eu te diria que um exemplo típico é São Miguel do Oeste. Quer dizer, depois de viajar a Chapecó, você tem que viajar mais um tanto por terra para chegar lá, seria normalmente. Pois nós desenvolvemos nesses anos, nós temos veículos próprios da EC Transplantes, veículos de toda a rede de saúde e de segurança pública à disposição para nos ajudar, desde batedores até, eventualmente, em necessidades, transporte de equipes e de órgãos, e temos acesso a diversas aeronaves. As aeronaves que servem ao poder público, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, e todas essas eventualmente nos ajudam. E, além de tudo, nós temos um contrato com uma empresa de táxi aéreo, hoje é uma empresa catarinense, outrora era do Paraná, que nos serve levando as equipes para as cidades de Santa Catarina onde existe doação. Para que você tenha uma ideia da complexidade dessa logística e desse processo, nós temos hoje 63 hospitais doadores, ou seja, os hospitais estão no Planalto Norte, na Serra, no Meio-Oeste, no Oeste, no Sul, na Grande Florianópolis, na Foz do Itajaí
e também no Vale do Itajaí. Então, os doadores existem em todos os cantos e nós percorremos Santa Catarina inteira com essa logística montada no sentido de captar os órgãos que são doados. Ocorre, mas é raríssimo que nós não tenhamos a possibilidade de captar órgãos doados e são limitados a situações em que não nos faltam aeronaves. O que nos falta, às vezes, é teto para voar, quer dizer, condições climáticas que permitam, principalmente na região de Chapecó, que um avião decolando aqui em Florianópolis pouse lá. Então, algumas vezes existem eventos que são muito desagradáveis, mas que a gente tem buscado superar com a questão das equipes locais de captação. Doutor Joel, a pergunta pode parecer um tanto, digamos, bairrista, mas a destinação desses órgãos doados vão para pacientes em Santa Catarina ou para qualquer parte do país e vice-versa? Muito obrigado pela pergunta, ela é muito boa. Nós tivemos, nos últimos 17 anos, por 13, as melhores taxas de doação do país. E nos outros 4, a segunda melhor taxa de doação do país. E esses órgãos, prioritariamente, servem a receptores catarinenses. Então, se eu tiver uma doação de fígado ou de rim em Santa Catarina, prioritariamente é a população de Santa Catarina que é atendida. Mas sempre que nós não temos receptores ou temos alguma condição em que torna esse órgão excedente, ele é oferecido via Central Nacional de Transplantes ao Brasil, e ele pode ir, já foi ao Pará, Pernambuco, com frequência vai ao Rio Grande do Sul, já foi muito ao Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, nós atendemos a unidade da federação, as unidades da federação do país, com prioridade sempre para Santa Catarina. Mas existe uma regra, que é assim, quando alguém precisa de um transplante de coração ou de fígado, e que tem uma situação chamada de urgência zero, que é transplanta ou morre, se esse paciente estiver aqui em Santa Catarina, ele puxa um órgão doado no estado vizinho e atende essa prioridade em função da necessidade desse paciente. O mesmo ocorre nos estados vizinhos. Se no Paraná, no Rio Grande do Sul ou em outra unidade da federação houver um paciente esperando por um fígado numa condição transplanta ou morre, o fígado gerado aqui atende essa necessidade. Uma outra pergunta, doutor, que me surgiu agora é que houve uma época em que na carteira de identidade, no RG, tinha lá doador ou não doador. Isso parece que caiu. Ou seja, o incentivo ou a preocupação de dizer se pronuncie antes não parece ter dado muito certo em termos de campanha, né? É verdade, Léo. Essa foi uma daquelas grandes ideias que na prática se mostram bizarras. Quer dizer, o que aconteceu? No Brasil, quando se forçou o registro em documento civil, carteira de motorista, carteira de identidade, da decisão de doar ou não, a pessoa decidia se doava ou não em frente a um funcionário da Secretaria de Segurança Pública que não tinha a mínima condição de explicar para o cidadão qual era a utilidade daquilo. Além do mais, a regra era assim: se você era não doador, não. Mas se você é doador, tinha que ir no cartório, registrar a firma, preencher uma declaração, registrar a firma e trazer de volta. Quer dizer, se estimulava francamente que as pessoas fossem não doadoras. Tivemos algumas regiões do país, no norte do país, em que 90% das pessoas, num determinado período, se registraram não doadoras, que era muito acima do que estimava as pesquisas da época, que davam 30% de não doadores na população. Em função disso, essa regra foi retirada. Existem algumas iniciativas atuais de criar um cadastro positivo, ou seja, de permitir o registro só daquelas pessoas que querem doar, sem registrar os que não querem doar, mas isso também não prosperou tremendamente. O mais importante é o que se faz hoje no Brasil, consentimento informado, ou seja, a família é entrevistada por um profissional de saúde e depois dessa entrevista ela decide de forma livre e esclarecida sobre a doação. Doutor Joel, muito obrigado pela sua participação ao programa. Infelizmente, nosso tempo acabou.
Eu lhe agradeço e sempre à disposição aqui na Secretaria de Saúde, no SC Transplantes, para qualquer necessidade. Muito obrigado. E o leite voltou a fazer parte da cesta básica. Depois de algum tempo, em 17%, a alíquota do ICMS voltou a ser de 7%. A lei que determina esta redução foi sancionada pelo governador Carlos Moisés na última sexta-feira. Também foi reduzido o valor do imposto dos alimentos servidos em bares e restaurantes. Um posto de combustível de Jaraguá do Sul conseguiu, na Justiça Federal, a autorização para funcionar sem frentista. A sentença, com data de 29 de abril, é uma das primeiras a ser proferida sobre o tema. Como a legislação brasileira proíbe o funcionamento de bombas operadas pelo consumidor, a decisão cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Segundo a empresa que administra o posto de combustível, a decisão foi tomada pela falta de funcionários. Quer se inscrever no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio? Então fique atento. O prazo para inscrição termina no dia 21 de maio. Com a nota das provas, os inscritos podem obter vagas em universidades públicas ou privadas dentro e fora do país. O exame será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro. E depois do intervalo, uma entrevista com o jornalista e escritor Cláudio Schuster sobre o projeto Elefante Toca Blues. Um instante só. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Estamos de volta com a revista Premier News. A polícia de São José recebeu 11 novas viaturas. Elas foram adquiridas pelo convênio de trânsito e por meio de uma emenda parlamentar. Os carros possuem equipamentos tecnológicos e gaiolas para transporte de presos. Eles serão utilizados pela Central de Plantão Policial e pelas unidades como a de Investigação Criminal, a Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, à Mulher e ao Idoso, a 2ª DP e pela Delegacia Regional. Pois é, e agora surgiu um assunto interessante que a gente vai ter que tirar a dúvida. Desde quando Bebê Poesia faz um elefante tocar blues? Para falar sobre isso, o jornalista e escritor, aliás, se eu falar o currículo dele, não é nem um currículo, ele tem um combo, né, dado a atividade toda que já exerceu. Mas é ele que conversa conosco agora. Cláudio, obrigado por participar do programa, revista Premier News. Tudo bom, Léo? E no currículo pode incluir amigo do Borba e ex-companheiro de trabalho. Ele já está incluso. Me diz uma coisa, Beba Poesia, o teu livro mais recente. Vamos começar falando sobre ele, Beba Poesia. Ele inebria, eu já li e posso ter certeza que tive que ler uma poesia por vez, porque senão iria ficar bêbado, né? Ia ficar embebido nela bastante, então eu queria fazer devagar. Como veio essa ideia do livro Beba Poesia? O título é bastante atípico.
O Beba Poesia já começou em 2016, foi o primeiro volume. Depois, 2019, saiu o segundo. E esse ano, Léo, também é uma novidade, esse ano sai o terceiro volume do Beba Poesia. Até agosto, aí eu acho que sai o terceiro volume. Então, cara, assim, esse já vai ser o sexto livro de poesia. E, como diz no início da música, é o seguinte, a sanidade cansa, né? Às vezes de tanto a gente ter que apelar para a racionalidade, para a sanidade, né? Nesse período de pandemia, por exemplo, a gente teve que se concentrar muito na sanidade, né, para poder suportar esse período. Mas isso cansa, né? A gente precisa de ter um refúgio, né? Um delírio, uma poesia, uma música que saia dessa realidade cruel aí do nosso dia a dia. Então a poesia é um pouco isso, né? Ela foge da realidade, ela busca outros mundos aí, né? Então é um desse delírio que tem, que é uma característica das minhas poesias e que está na música também. Por isso os elefantes tocam blues. Pois era onde eu ia chegar, mas antes eu quero te pedir dizer uma coisa, pelas edições que tem do Beba Poesia, você já está tendo, quem comprou todos já está tendo uma adega em casa, né? Uma adega poética. Coisa boa, né? Falando na sanidade... Poética e mais barata do que a adega de vinho. Com certeza. Me diz uma coisa, Cláudio, essa ideia... Isso que você acabou de falar agora há pouco, da sanidade, da insanidade, porque o poeta, na minha opinião, é um insano, tranquilo e pacífico, em alguns momentos, né? E outras vezes ele não é tranquilo nem pacífico, mas também não é insano. É uma mágica... Como é que você busca no dia a dia, ou se é que é no dia a dia, outros mundos para compor essa poesia? Ô, Léo, eu não sou um escritor assim, de uma produção muito intensa, assim, de escrever todo dia, alguma coisa assim. Então eu preciso ter os meus momentos como eu te falei, né, de refúgio, de abstração, de poder ter um tempo para essas viagens, né? Isso pode acontecer, realmente pode acontecer no dia a dia, né? As ideias vêm, as imagens, as coisas, as poesias vêm quando a gente menos espera, né? Mas, no geral, assim, eu gosto, por exemplo, de fazer caminhada, ouvindo música, gosto de ouvir música em geral, em casa. Então, são alguns momentos em que eu me dou, assim, a condição de observar as coisas de uma outra maneira. Às vezes, observando, assim, uma cena do cotidiano, vem uma poesia, né? Às vezes precisa esse estímulo, por exemplo, da música, do deixar o pensamento fluir. Então vem muito daí. Tá? É por isso que... Mas por que tem que ser um elefante que toca blues? Porque, cara, assim, essa poesia é uma poesia até mais Deixa antiga. Eu te interromper assim, um pouquinho, deixa eu te interromper um pouquinho, peraí. É o seguinte, vale explicar que Elefante Toca Blues é um novo projeto, né? Sim, sim. Os Elefantes Tocam é um single, né? Uma primeira música que eu fiz em parceria com o Marco Oliva, que é um excelente cantor, compositor, que mora aqui em Florianópolis, e a gente já se conhecia de alguns projetos, alguns saraus de poesia e música que a gente fez, e eu apresentei no final do ano passado para ele algumas poesias, né, com essa ideia, né, com um sonho meu de virar música, né, e em seguida a gente fechou a parceria. Está saindo esse primeiro single agora, dia 2 de junho, é o lançamento, e depois vai virar um álbum com 8 músicas que a gente vai lançar no segundo semestre. Tá? E esse é o nome do single, Os Elefantes Tocam Blues. E o álbum vai se chamar Há um Blues no Fim do Túnel, que também é uma micropoesia, vai dar o nome ao álbum. Né? Então é isso, esse é o projeto, né? E envolve uma série de profissionais, músicos, né? Tem a participação do Cris Ferreira, que é um guitarrista de blues reconhecido nacional e internacionalmente, tem o Rafael Calegari faz a direção musical, enfim, uma equipe muito legal, né? A Cláudia Gui faz a direção do clipe, que vai ser lançado dia 2 também, vai estar nas plataformas, né?
E a gente vai também iniciar no dia 2 uma campanha de financiamento coletivo para o álbum, né? As pessoas ajudam, vão receber camiseta, o livro novo, enfim, uma série de prêmios aí para quem colaborar com o álbum. Né? Pois olha, eu vou insistir na primeira pergunta agora. Por que é o sim, elefante? Sim, vamos lá. É porque assim, ó, essa poesia ela é uma poesia mais antiga. Eu fiz essa poesia, fiz justamente ouvindo uma música, né, um blues, e eu imaginei uma coisa assim, meio, como é que eu vou explicar? Uma coisa meio exagerada, fora da realidade, assim, é um delírio mesmo, né? É uma coisa, assim, imagina é uma coisa que não existe, né? Ele é tão imensa, tão importante, tão grande, aquilo estava fazendo um efeito tão legal em mim, uma coisa tão magnífica, que era uma coisa, como é que eu posso descrever isso de uma maneira tanto quanto exagerada, né? Para as pessoas perceberem o quanto estava impactado pela música, né? E aí veio essa frase no espontâneo, assim, né? Os elefantes tocam blues, é uma coisa impossível de acontecer, mas é uma coisa que se acontecesse seria grandiosa, né? Seria uma coisa, enfim, essa é uma leitura, né? Porque cada um tem pode ter a sua leitura, a sua interpretação, um pouco isso, né? É uma coisa tão bonita, tão grande, que eu queria passar de uma maneira que as pessoas ficassem, por que é isso, né? O que é os elefantes tocam blues? É uma coisa muito potente, tocando blues, e a gente precisa ouvir. A música faz esse apelo, né? Para a gente ouvir, pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama para ouvir, para dançar, para celebrar o blues. Mais ou menos assim, se eu pudesse resumir, seria um pouco isso. Ô, Cláudio, a tua poesia, você fala com bastante ênfase, com bastante empenho sobre a música em relação à tua poesia. Você se considera mais poeta ou mais músico? Só poeta. Músico nem nada. A música eu só contribuo com a letra mesmo. Assim, era um mesmo. Como eu te falei, era um sonho, né? A música, ela traz para a poesia uma coisa maravilhosa, né? Então ela dá uma ênfase à linguagem poética muito interessante, né? Claro que uma poesia dita, uma poesia falada, interpretada, tem uma potência incrível, mas ela associada à música, assim, era uma coisa nova para mim, e que eu queria muito perceber como é que funcionaria a minha poesia na música, né? E assim, o resultado está agradando bastante para quem a gente tem mostrado, tem gostado, então acho que tá legal. E é isso, assim, eu sou, nesse caso, eu estou entrando na parte de composição de letras para a música, né? É uma nova experiência, e é uma coisa muito legal, porque a poesia faz ela muito individualmente, né, Léo? Assim, eu tenho controle de tudo, né? Quando tu te relaciona com o músico, aí tu já é um trabalho que passa mais para o coletivo, né? Pois isso deve te causar... Faz uma adaptação, né, na própria letra, às vezes, né? Muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali. O diretor musical que vai fazer o arranjo já coloca uma outra, né, outros elementos, outros instrumentos, todos vão entrando, dando um corpo para a poesia muito grande, e passa a ser, como eu te falei, uma criação mais coletiva. Eu estou aprendendo muito isso, acho que é muito legal, assim, a gente poder dividir com outros parceiros essa criação. O resultado é muito legal, vale a pena, está valendo muito a pena esse novo projeto aí. Isso deve te passar uma expectativa bem interessante, porque quando você termina de escrever a poesia, deve pensar quais são os instrumentos ou qual é o ritmo que isso vai ser colocado na música, né? Exatamente, assim, nesse caso essa poesia virou um blues, né? Ela cita o blues, então ela tem a ver. Tem outras poesias que estão virando música, já estão, né, em processo de produção, que não necessariamente serão blues, né? Elas podem ser, às vezes, MPB, pode ter uma influência aí também, tem um pouquinho de influência do sul, por exemplo, pode entrar uma milonga, um tango, enfim. Aí o compositor, né, o Marco Oliva, ele vai dando essa leitura dele, vai transformando num ritmo, né, que pode ser uma coisa mais lenta, pode ser mais dançante ou não, pode ser um MPB, pode ser mais pro jazz, enfim.
Aí é leitura, né? E a gente vai adaptando, né? E é interessante isso porque assim eu não recebi a música e fiz a letra, né? É o contrário, eu passei a letra e ele está fazendo em cima. Então é um trabalho bem interessante, bem importante. E a minha poesia ela, em alguns casos ela tem já um ritmo. Eu procuro dar um ritmo mais do que rima. Eu gosto de dar ritmo à poesia, né? Mas acho que para mim é mais importante o ritmo do que exatamente a rima. Então isso de repente pode ajudar um pouco na hora de fazer a música, né? Bom, vamos fazer o seguinte, o tempo está acabando aqui, mas vamos aproveitar o pouco que tem e repetir uma coisa. O lançamento ou o dia que o Elefante vai tocar blues é quando? Dia 2 de junho agora, acho que é uma quinta-feira, é o lançamento nas plataformas, as pessoas podem acompanhar nas minhas redes sociais, né, Claudio Schuster, tanto Instagram quanto Facebook, e aí é o lançamento do clipe, da música nas plataformas, né, e o lançamento da campanha de financiamento coletivo para quem quiser ajudar na produção do álbum que vai sair no segundo semestre. Claudio Schuster, muito obrigado pela tua participação aqui na revista Premier News e que o Elefante seja de muito sucesso. Eu que agradeço, Léo, muito a te rever aí, o Luiz, o pessoal, né, do Betim, pessoal da TV, um abraço para todo mundo aí, obrigado pelo apoio e pela divulgação. A revista Premier termina agora, mas volta na próxima edição. Tchau, tchau e até lá!